Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. E que demais! Primeiríssima Dani! Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Ainda somos os mesmos e vivemos como nossos pais. Nós somos de Elis Regina, eu recebo vocês nessa nossa casa do Reprogramando Hábitos, com o maior prazer, com alegria, com honra de recebê-los aqui mais uma vez, nessa 108ª live, aqui nessa trilha de conteúdos, de convidados especiais que começou lá dia 23 de março, herança da nossa pandemia, herança de nosso caminhar juntos aqui. Eu sou Gustavo Sansi e ao lado da Márcia Saiter e do Fabrício Saiter, nós compomos aqui o Reprogramando Hábitos. E hoje nós temos um prazer imenso de receber uma pessoa muito especial, a Vânia, que já está aqui com a gente, Disciplina Positiva, _BR. Então vocês já vão chegando aí, porque o tema de hoje, com certeza, toca os nossos corações e é dentro de vários papéis, né, que a vida nos convida. Esse eu posso falar por mim, né? Uau, esse nos desafia. Deixa eu ver. Autorizo aqui a Vânia para a gente não perder mais nenhum segundinho. Opa! Olá! Sim. Boa noite! Boa noite, como vai você, Sansi? Tudo bem, querida, graças a Deus. Que bom te ver. Quanto tempo! Nossa, que saudade! Quanto tempo! Né? Que delícia estar aqui. Obrigada pelo convite. Obrigada a todos que estão aqui com a gente. Me senti honrada com o seu convite. Não, gratidão mesmo. Você sabe que com um egoísmo muito positivo, né, lá atrás, quando a gente começou essa jornada, eu virei para os meus parceiros, né, para o Fabrício, para a Márcia, falei, olha, sim, eu quero convidar algumas pessoas, mas é para eu aprender, tá? Porque eu quero aprender um pouquinho mais, eu quero me trabalhar, né? Entender um pouquinho mais, e você é uma dessas pessoas que já estavam lá desde o comecinho. E muito obrigado, né, por essa honra, por você estar aqui com a gente. Se você depois, para o pessoal já acompanhá-la, né, Disciplina Positiva _BR, mas vamos falar um pouquinho aqui sobre esse tema, né, que é um tema bastante desafiador para quem é pai e mãe, né? Se a gente está agindo ou reagindo, quanto tudo isso está nos nossos hábitos, né? Mas deixa você se apresentar um pouquinho também, antes da gente já seguir aqui. Legal. Meu nome é Vânia, eu sou uma educadora parental. Ainda esse termo educadora parental é muito novo, né? Porque a gente vem de uma geração que ninguém ensina para ser pai e mãe. Pai e mãe, já existe aquela frase, nasce um filho, nasce um pai, nasce uma mãe. E é mais ou menos assim, mas não é bem assim, né? Nasce sim uma mãe e um pai, mas os conhecimentos nem tanto. E hoje já está se falando um pouco mais sobre essa profissão, que é uma educadora parental, que é justamente ajudar esses pais nesse caminho aí que nós temos para o resto da vida. Afinal, nós seremos pais e mães para o resto da vida. É uma profissão que a gente carrega para sempre. E digo que é a melhor das nossas vidas, né, Sans? É sim, é sim. Exato. Graças a Deus eu também recebo esse papel aí, essa profissão, como você diz, como uma bênção, tá? Esse sou eu falando aqui, puxando a cortininha, falando aqui do meu coração. Sim. E já vou até falar que eu vou te fazer várias perguntas aqui. Maravilha. Gustavo, e depois eu volto como anfitrião, tá? Maravilha. E aí, nessa trajetória, quando a minha filha nasceu, eu comecei a estudar sobre a disciplina positiva. Antes até de ser educadora parental, trabalhava em outra área. E aí, a minha filha nasceu, o que eu pensei? Eu não sabia o que eu queria, mas eu tinha certeza daquilo que eu não queria. Que era xingar, bater, enfim, muitas coisas que
que a gente vive, que a nossa geração viveu. E aí, nessa busca do que eu não queria, eu encontrei a disciplina positiva, que é que para mim mudou a minha vida. E aí eu criei essa página e passo aí dicas para as mães. E depois eu me certifiquei em educadora parental. Então a disciplina positiva entrou primeiro na minha vida. E aí depois eu me certifiquei e eu percebi que era tão legal isso, fazia tão bem para mim e para as outras pessoas. Por que não fazer disso uma profissão? Por que não ajudar outros pais? E aí que surgiu aí a minha página, e aí que surgiu a minha profissão como educadora parental, né? Que demais. É Que demais. maravilhoso. Então, não só quando nasceu um pequeno ser de luz aí, a querida Sara, né? Nasceu não só um pai e uma mãe, o Rangel querido também, mas Isso. nasceu também uma profissional, né? Pois é. Nasceu uma missão aí. Uma missão aí. Me conta um pouquinho, o que é essa relação com a nossa pergunta, né? Que a gente fez essa chamada. Você age, reage como pai, mãe. Eu confesso que eu tô, né? Falei até para você em áudio, estou muito entusiasmado porque clientes, amigos, amigas, né? Me escreveram. Essa eu não posso perder. Essa eu não posso perder não, porque eu estou nesse papel de reação, estou num papel muitas vezes de que eu não consigo, de repente, deixar de querer controlar meu filho, minha filha. Alguns depoimentos que a gente foi recebendo aqui durante essa semana, que a gente abriu uma enquete aqui no Reprogramando. E o deixa eu já passar toda essa palavra para você, onde se encaixa aqui a educação parental ou a disciplina positiva? Na verdade, esquecendo ainda do profissionalismo, pensando nós como a essência de pai e mãe, normalmente nós reagimos. A nossa relação entre pai e filho acaba sendo uma reação. Por quê? Talvez porque a gente foi educado assim, porque a gente acaba seguindo alguns padrões. Como assim uma reação? O que é a reação, na verdade? A reação é uma ação atrás da outra. Então, por exemplo, vamos entender um pouco mais desse cenário de mãe e filha. Estou lá com a minha filha no supermercado e ela faz uma birra. Qual é a minha reação? Nossa, que vergonha, eu tenho que a qualquer custo fazer ela ficar quieta. Então eu xingo, ou eu ameaço, eu faço aquelas ameaças meio que nunca vai concretizar, né? Nunca mais eu vou trazer você aqui. E isso é uma reação. Então, e por que a gente reage muito? Primeiro porque os pais não têm muito, eu digo que repertório. A gente só consegue agir, fazer de forma diferente quando a gente tem repertório. E até eu falo muito, né, Sansa? É engraçado. A profissão mais incrível da nossa vida é sermos pais. E poucas pessoas estudam para ser pais. Porque ainda está muito enrustido que nasce um filho, nasce uma mãe, nasce um pai. Ok, nasce mesmo, mas e o conhecimento? Como que é o cabecinha da criança? Como ela pensa? Né? E tudo isso está nos livros, dá para você estudar em cima de tudo isso. Então, como a gente estuda muito pouco, a gente tem muito pouco repertório. E aí é óbvio que a gente reage. Eu digo sempre, e você, obviamente, nesse projeto de vocês, do Reprogramando, vocês devem falar muito isso, que o nosso cérebro, ele é muito preguiçoso. Todo mundo já deve ter ouvido falar isso. E ele é preguiçoso mesmo. E aí, quando os pais começam a ler sobre disciplina positiva, que ao decorrer da live nós vamos falar um pouquinho sobre ela, tem gente que fala, nossa, mas é muito trabalhoso. É claro que é. Por quê? Porque é uma quebra de paradigma. E toda quebra de paradigma dói. Ela é difícil, não é fácil. Como o cérebro ele é preguiçoso, o que ele vai fazer? Ele prefere muito mais reagir. E reagir ao quê? Ao instinto, aquilo que os nossos pais nos ensinaram, aquilo que pra gente é mais cômodo. E a reação, o problema da reação é porque ela é muito imediata. E aí eu te faço uma pergunta, Sansi. Com os nossos filhos, dá pra gente ficar tendo reação e tendo respostas imediatas? Será que isso é efetivo a longo prazo? Eu acho que não. Não é? Esse é um bom questionamento. Acredito que não mesmo. Hoje eu falo para você que eu acredito, e eu acredito que nada por acaso. Tem que estar habilitado. Eu gosto muito quando você traz isso logo no começo, que tem que desejar, né, ter uma disciplina positiva, tem que querer e tem que querer construir essa forma de educar, né?
porque você traz uma frase que é muito sistêmica, né? O quanto eu já ouvi em outras situações, mas essa questão de nascer um filho, nasce o pai e uma mãe, tá embutido nessa palavra, né? Um tanto de registros, um tanto de como você falou, de paradigmas, né? De regras da minha família, de formas da minha família agir. Poxa, minha mãe era assim, meu pai era assim, e Perfeito. funcionou, né? A vida seguiu, olha só. Deu certo, né? Eu tô aqui vivo, você tá aqui viva, né? Então, Perfeito. assim, mas a que custo? Que custa. Né? Exato. Eu acho que essa primeira barreira, né? E eu olho para mim, né? Dentro dessa estrutura, dessa jornada, e é uma primeira barreira de eu quero perceber de onde isso veio, né? E aí eu quero assumir isso para mim e falar, puxa, aqui eu não tô legal, aqui eu tô reagindo. Né? Essa sua pergunta é muito provocadora, né? Será que a gente quer mesmo ficar reagindo com nossos filhos? De Exato. fato, a gente não quer, né? É. Mas a gente tem que querer primeiro olhar para essa sombra. Opa, caiu a internet aqui. Opa, Deu uma Aí, voltou. venteu, tá ventando Ventou. aqui. Ventou bastante aqui e acabou a energia. Primeira vez, hein? Então é o que eu ia falar mesmo de sombra. Olha só. Olha E só. justamente é o quanto a gente precisa primeiro querer olhar para as nossas sombras, né? Como pai e mãe. É mais uma Perfeito. porta, né, de autoconhecimento. Né? É. E isso tem muito sentido, eu falo isso muito com as mães que eu atendo. Como que para a gente educar, a gente tem que nos educar primeiro, né, Sansi? E como que a gente vai ensinar para os nossos filhos, nós somos os espelhos deles. Como que a gente vai ser o espelho se a gente nem nos conhece? Então, o primeiro ponto, eu sempre digo, é o autoconhecimento. Isso faz uma diferença assim gigantesca na criação dos filhos. A gente se conhecer para então mostrar para os nossos filhos quem somos nós, né? E então poder ensiná-los aí. E aí, falando ainda do agir e do reagir, e aí o que que eu penso, né? Então, tem um reagir, tem esse problema da gente reagir, da gente ser o cérebro preguiçoso e ser mais cômodo o cérebro reagir, e é o que você falou. A gente tem aí os antepassados e um vai passando de geração para geração, e nós não estamos aqui de hipótese alguma para julgar nenhuma geração, pelo contrário, a gente honra todas e graças a Deus a elas, né, nós estamos aqui. Contudo, a gente pode, nessa geração, por ter mais conhecimento, fazer um pouco diferente. Né? E de que forma? A disciplina positiva é uma delas. O que eu acho assim mais incrível na disciplina positiva? É você tomar ações a longo prazo. O que eu quero dizer com isso? Quando você reage, normalmente a reação, olha só a palavra, reação. Quando eu tenho uma reação, eu estou indo contra alguma coisa. Né? Então, se você fala uma coisa, eu tenho uma reação e normalmente é contra aquilo que você está dizendo. Mesmo as crianças, quando você vai contra aquilo que ela está dizendo, isso não é respeitoso para a criança. Você está conflitando, você pode ter ali uma disputa de poder. Então, e aí vem, então, o que é o agir? O agir é o contrário disso. O agir é você ter consciência daquilo que você está dizendo. E a disciplina positiva, ela traz muito essa possibilidade de agir. Por quê? Porque ela te dá várias ferramentas que permitam isso. E uma das coisas que eu acho mais incrível da disciplina positiva é que, quando você educa uma criança, a ideia é que nós, pais, saibamos para onde nós queremos ir. Normalmente, a gente, como pai, vai educando do jeito que dá, agindo e reagindo sobre as ações que vai acontecendo, o cérebro preguiçoso ali, sobre as demandas que vai surgindo do filho. O filho chorou, o que eu vou fazer? O filho não sei o quê, o que eu vou fazer? Agindo e reagindo. E o bacana da disciplina positiva e desse conceito todo é a gente ter esse conceito a longo prazo. Então, como que a gente educa na disciplina positiva? Principalmente assim, o que eu quero para minha filha, o que vocês querem para os seus filhos a longo prazo? Quais características, quais habilidades de futuro você quer para eles? Olha que diferença, olha que quebra de paradigmas. Raramente a gente pensa no futuro, eu penso no aqui agora, eu penso no meu filho agora.
Só que, ô Sam, se seu filho tem um botãozinho para quando ele fizer 18 anos, se apertar e ele ser respeitoso. Não, não tem esse Não botãozinho. tem o Tem que ser chip, né? Não agora. tem um Não tem chip um que ele vai fazer chip. download É quando isso. terminar o ensino médio, né? Exato. Então, assim, olha que loucura. Os pais, né, eles querem filhos resilientes, eles querem filhos que resolvam os problemas. Contudo, eles normalmente não se deixam os filhos resolver os problemas hoje. Até a gente brinca assim, né? Quem quer filho que resolva problema, né? Que seja resiliente? Eu. Quem quer filho que sofra um pouquinho? Não, eu não. Mas tem coisa que tem que acontecer com ele, porque ele tem que criar esse músculo para aprender, sabe? Perfeito. E assim, o bacana é você pensar nisso, você pensar no futuro. O que que eu quero para o futuro? Tá. Então, o que que eu vou convidar vocês, pais, agora? Pensar, depois com calma vocês façam uma lista de quais habilidades eu quero para os meus filhos no futuro. Ah, eu quero que o meu filho seja resiliente, que ele resolva conflitos, enfim, eu quero. Tem várias listas, né? Inclusive, se a gente for pensar no Fórum Econômico Mundial, sempre tem, né? As habilidades do futuro do profissional. Não sempre sai todo ano essas habilidades? Sim, E lá sim, tem sim. muita coisa. Tem inteligência emocional, tem resolução de problema. E olha só que bacana. Então a gente sabe, a partir de então, o que a gente quer para os nossos filhos, o que a gente quer para o futuro. Ok, o que nós vamos fazer agora então? Nós vamos justamente ter ferramentas para que a gente conquiste isso, que é a disciplina positiva. Então a gente trabalha algumas ferramentas da disciplina positiva para a gente poder trazer isso, para a gente criar os nossos filhos muito mais resilientes e assim por diante. E quando a gente fala em ferramenta, nós estamos falando em agir, que é agir com consciência, agir sabendo aquilo que você que vai levar seu filho para um caminho no futuro. Eu digo sempre assim, Sam, se você não tem visão do futuro, né, se você não sabe para onde que seu filho quer ir, você reagir, tá tudo bem. Tá tudo bem você reagir. Agora, se você quer várias habilidades para o seu filho, você reagir não tá legal. Você tem que agir. E aí, não é Você, que. Pode falar, Santos. desculpa te cortar, né? Mas Não, pode cortar. você tá deixando de plantar aquilo que você quer que ele colha, Isso, né? Santos, É, isso. esse exemplo que você deu, né? Tô ali com minha filha no supermercado e ela começa a gritar. Para mim, não sei para a pessoa que está escutando aqui, mas grita, né? Essa coisa da reação do o que eu preciso? Não é agora. O que eu preciso? É o silêncio agora, é a educação agora, né? Não, preciso que pare porque eu não quero passar vergonha, né? Eu estou pensando no tão curto prazo e para você, não sei o quanto isso já está até enraizado, mas para mim é algo notável, né? De que, espera um pouquinho, né? Posso escolher algo agora pensando no que eu quero que ela colha lá na frente. Será que Perfeito. eu preciso dar uma bronca nela porque ela está chateada, porque ela queria alguma coisa? Pensando naquilo, né? Qual que seria a É melhor isso. forma? Agora eu fico nesse Isso. hiato, agora E é isso. fiquei interessado. E assim, não é que você vai acertar também todas as vezes. Não é o fato, eu vou agir ou eu vou comprar um livro da disciplina positiva e vou saber ferramentas e vou agir certo. Não. Tem uma ferramenta da disciplina positiva que eu acho uma das melhores, que os erros são grandes oportunidades de aprendizado. Isso tira um cargo das costas da gente gigantesco. A gente pode errar, os nossos filhos podem errar. A questão é, você reagiu, você errou. A partir de então, o que eu vou fazer diferente? Ô filho, você fez uma birra no supermercado, uma hora atrás, ele já está mais tranquilo. O que você vai fazer da próxima vez para que isso não ocorra? Sabe? Não é ficar martirizando a criança. Pelo amor de Deus, toda vez que eu vou no supermercado. Olha só, vamos pensar nessa linha de Feio, raciocínio. criança é Que feio. feio! O que você está criando de habilidade quando você fala isso pro seu filho? Pro futuro? Nenhuma. Nossa, o que ele pode pensar? Olha a crença que ele pode ter. Eu sou péssimo. Meu Deus, eu não sou bom mesmo. Eu não sou bom o suficiente. Pode pensar muita coisa. E quando você, né, depois que tá mais calmo, você chega no seu filho, ok, filho, você fez uma atitude que não foi legal. Não é legal gritar no supermercado como você fez. O que será que você pode fazer da próxima vez? Olha que habilidade para o futuro. Ah, tudo bem eu errar. Errar faz parte, mas eu posso resolver o problema. Da próxima vez eu posso fazer certo. Sabe a diferença que tem aí quando você pensa nisso? Sim.
Lindo, lindo. É lindo, e é isso, assim, é maravilhoso. E aí, voltando, não é que a gente vai acertar sempre, só que quando a gente começa a agir com consciência e criando ações, refletindo sobre o que tem que fazer, mesmo que a gente erre, tá tudo bem. Agora, reações em cima de reações, em cima de reações, errando em cima de erros e de erros, acaba ficando complicado para os filhos, né? Porque as É, atividades vão ficando mais difíceis. E lembrando, Sans, que a infância, ela tem tempo para acabar. Eu penso muito isso. Minha filha está com 4 anos. Daqui a pouco eles estão adolescentes. Então, existe a fase das crianças. Né? O que eu quero dizer é o seguinte: não é que você não tem tempo para resolver. Se você tiver filho de 10, 12 adolescentes, sempre tem tempo para resolver. Só que criança se é apenas uma vez, adolescente se é apenas uma vez. Quanto tempo você tem ainda para resolver, para ajudar o seu filho, seja ele adolescente ou criança, né? uau. Essa pergunta, eu fiquei até numa pausa aqui para que dê tempo das pessoas respirarem, porque vai, vai muito de acordo essa sua fala. Até a Márcia recebeu aqui, esqueci o nome dele, o Povo, ele falou sobre a antroposofia, ele falou sobre o primeiro setênio, né? Assim, Os primeiros 7 anos da criança, a importância disso, né? O que está sendo construído, né? Se a gente olha justamente dentro da formação da psique, do emocional, lindo. né? Do meu próprio padrão, né? De desenvolvimento, de relacionamento, de comunicação, ele vai ali nesses primeiros 7 anos de vida, né? Principalmente. Mas eu também acredito isso, e por isso que eu atendo até adultos, né? Dentro da terapia, realmente. Porque a todo momento é oportunidade, sim, de recriar um novo futuro, de recriar um novo fim, né? De mudar o caminho. Eu acredito que você está oferecendo aqui uma baita reflexão, né? Poderia dizer, não sei se você já ouviu alguém falar disso, mas é um salto quântico, né? Para Já quem é ouvi pai e falar. mãe. Porque porque eu estou até hoje, até essa live aqui, até eu conhecer a Vânia, né? Eu tenho alguns conhecimentos e tá. A gente vai de um jeito, né? E o que você está oferecendo para um pouquinho, dá para ir além, dá Além. para ir além do que você está oferecendo, talvez, né? É um convite muito profundo com essa simples pergunta. Isso que eu estou fazendo agora. Eu estou só reagindo e eu estou, de verdade, plantando algo para colher aquilo que eu quero que ele colha, né? Pensando com todo amor aí pelos nossos filhos. Muito bom. Uma das ferramentas da disciplina positiva é a conexão. Inclusive, uma das ferramentas, uma das frases que a gente fala muito é conexão antes de correção. Sansi, dá pra gente corrigir uma criança sem se conectar com ela? Então, quando você corrige sem se conectar, o que você vai fazer? Você vai reagir. Então, né, a criança está chorando, o seu instinto ali do primeiro momento, a sua reação tem que ficar quieta porque eu tenho desespero de choro. Ela tá, sim, qualquer coisa que ela faz, você reage de forma que você não está conectando com ela. A disciplina positiva, Sansi, ela foi baseada na psicologia de Adler. E Adler, ele fala muito sobre que as crianças, todo ser humano, toda pessoa, ela tem 2 necessidades básicas, que é se sentir importante e aceito, né? Se sentir aceito dentro da família, enfim, se sentir importante. Inclusive, ele fala muito isso, que uma criança que chora, que está fazendo uma birra, que está com um desafio, ela está desencorajada, ela está sentindo falta disso, do amor, do pertencimento. Quando você começa a olhar aquele desafio de comportamento, a crença por trás desse desafio, que o Adler fala muito isso, da gente olhar a crença por trás do comportamento, é outra quebra de paradigma gigantesca. Porque ao invés de eu reagir àquele comportamento, eu vou agir, porque eu estou tendo consciência. Meu Deus, a minha filha... Vamos pensar ainda no supermercado, que acontece muito quem tem criança. Eu falei para minha filha que eu vou para o supermercado. Você imagina uma criança de 1 metro ou menos. Que parque de diversão que é um supermercado, gente. Eu lembro, Sans, quando eu era criança, meu sonho era ficar trancada dentro do supermercado para eu poder fazer o que eu quisesse e comer o que eu quisesse. Isso era meu sonho de criança.
brincar. Nossa, um dia o mercado tem que fechar e eu ficar aqui para fazer o que eu quiser e abrir tudo quanto tem embalagem. Olha o pensamento da criança. E deve ser assim com as crianças. Tudo é muito novidade, tudo é muito lindo, tudo é muita cor. E aí, simplesmente, a criança chega no supermercado, o pai não alinhou nada com ela, e simplesmente ela quer tudo. E aí, o pai fala que não, ela dispara um gatilho nela, que é normal, porque o cérebro dela não está desenvolvido ainda. É claro que ela vai ficar irritada, que ela vai chorar, porque é a ferramenta que ela tem. Então, assim, quando a gente começa a entender a criança e a crença por trás do comportamento, compreender que o cérebro dela não está desenvolvido e que o meio de comunicação de uma criança é a birra, é o choro, acabou, você quebra um paradigma gigantesco. Você já não vai pegar ela com o bracinho, se der aquele menino, nunca mais vou te trazer, você já não vai bater, você fala, caramba, que eu vou fazer com ela para que eu crie habilidade nela no futuro, né, qualidades no futuro, mas também que eu eduque. Porque o papel do pai é educar e guiar, né, Sans? Não é também deixar solto, gente. Disciplina positiva não é deixar solto. Nós vamos falar daqui a pouco sobre isso. Mas a ideia é essa, é você descobrir a crença, descobrir o que está por trás daquela birra, né? Para que você possa tomar ação e não reagir. Você agir muito mais que reagir. Faz sentido para você, Sans? Faz muito, muito mesmo. Gosto disso, me soa muito bem, justamente porque o conflito pessoal, eu tô aqui ficando muito escuro porque já tá escurecendo e eu tô sem energia em casa. Eu tô pensando até que eu vou conversando com vocês, eu vou até a varanda, tá? Tá bom. 100% inédito, vou agir, não vou reagir, não. Perfeito. Enquanto a gente fala aí, eu penso que eu tenho, dentro desse meu paradigma aí, você diz, né? Puxa, como falta repertório, né? Porque para mim, eu ficava até agora, né? Espera um pouquinho, né? Eu preciso educá-los, né? Eu que preciso educá-los. Eu vou dizer mais, tá? Eu vou compartilhar algo aqui que eu compartilhei, inclusive, no Reprogramando Hábitos, que a gente teve um treinamento agora esse final de semana. E essa outra turma online, enfim. E o que eu trabalhei, inclusive, nesse treinamento, um dos papéis, um dos hábitos Zé Ruela, que a gente chama assim, né? E com toda a vulnerabilidade, hoje eu quero abrir aqui para vocês, que eu me coloco a essa disposição também, a raiva que eu trazia justamente na educação dos meus filhos, né? E nesse meu processo de olhar para essa raiva, né? Tipo, pera um pouquinho, por que eu tô indo para raiva? Essas são pessoas que eu amo. Por que eu tô indo para raiva? O que eu tenho de repertório, né? E o que eu entro justamente nessa sua fala, Vânia, porque o que me vinha muito forte era o que eu tinha de maneira, né? De recurso pessoal mesmo para educar, para falar, é o limite, sabe? Para corrigir, né, ainda que conectado com meus filhos, né, mas para corrigir e educar. E eu sempre fiquei com essa coisa será que precisa ser através da raiva? Será que precisa ser nessa proporção, né? Então me sinto feliz em estar te escutando, tá? E compartilhando com as pessoas isso, porque eu sinto que pode servir para mais alguém. E como que funciona normalmente a educação dos pais? Ou a forma que nós fomos educados? Normalmente em dois caminhos. Ou na permissividade, a gente teve aquele pai que tudo pode, que você tá subindo as coisas e não tá nem aí. Ou no autoritarismo, que nada pode. E que isso é um problema, porque pensa, a permissividade, você tá olhando só o lado da criança, mas o seu lado mãe e pai? Você tá engolindo o seu lado? O autoritarismo, você tá olhando só o seu, de pai, e do seu filho, o lado dele. E aí a disciplina positiva, a gente fala que é o caminho do meio. Olha que coisa mais maravilhosa. Nem permissivo, nem autoritário, mas o caminho do meio. E aí vem uma ferramenta que é linda, que é o respeito mútuo. Então, antes da gente agir com o nosso filho, a gente pensar, é respeitoso comigo? É respeitoso com o meu filho? Então eu vou fazer. Lembrando sempre que o que acontece muito na criação dos filhos? Tem pais, eles têm medo do choro do filho. E aí, os pais mais permissivos acreditam que, nossa, se eu falar isso, meu filho vai chorar. Meu filho não vai concordar. O filho não tem que concordar
Porque, na verdade, você é o pai, é você que tem que saber o norte. A questão é que você tem que respeitá-lo, você tem que explicar a ele. Nem sempre tem que concordar. Então, um exemplo. É a hora do almoço e sua filha quer chocolate. Ok. Então, olha quando você conecta. Tá errado ela pedir chocolate para você? Claro que não. Se tá na hora do almoço, ela deve estar com fome. Uhum. E você também, quando tá com fome, você tem vontade de comer uma coisa gostosa? Tenho. Só que a Exato. gente é adulto, nosso cérebro tá formado, eu sei que eu preciso almoçar. Só que elas não, as crianças não, as crianças estão se formando, ela age ali por. As crianças reagem, né? Ela tá agindo ali por aquela vontade dela de comer alguma coisa. E aí ela começa a chorar, fazendo birra que quer o chocolate. Ela tá errada? Não, porque é a forma dela se comunicar. A criança ainda não sabe, por favor, mamãe, é muito importante para mim. Mesmo que falasse, a gente não aceitaria. Mas ainda é muito criança para falar isso. Então a ação Uhum. dela é chorar mesmo. Então quando a gente se conecta com isso, a gente fala aí o respeito mútuo, e o que eu comentei, que ela não precisa concordar, você não tem que ficar explicando toda hora, filha, mamãe já disse. Claro, filha, você já sabe que chocolate não se come antes do almoço. E a resposta é não, e tá tudo bem. Quando você fala assim, mesmo que você fale um pouco mais sério, né? Você não precisa gritar com a criança, mas a resposta é não, tá tudo bem, isso não é desrespeitoso. Falar não para a criança não é desrespeitoso. O que é desrespeitoso? É você gritar. Mas todo dia você fica falando isso, nananana, sabe? Quando o pai fala muito, uma coisinha aí, mas não, você sabe que não é bom, isso aqui vai fazer mal pra você, isso vai entrar no seu corpo. Gente, a criança, ela nem entende tanta palavra que o pai quer dizer, à mesma hora. Então, a ideia é o respeito mútuo, né, pro pai e pra mãe. Além disso, tá tudo bem você dizer não pro seu filho. O seu filho entende também, e isso é respeitoso. Tem que ser respeitoso. E o que a gente fala também, uma outra ferramenta, é gentileza e firmeza ao mesmo tempo. Você já ouviu falar disso, Sans? Não, me É fala uma mais. das premissas maiores aí da disciplina positiva. Então, quando a gente for agir diante de um comportamento dos nossos filhos, a gente ser gentil e firme, que entra muito aí no respeito mútuo. Gentil, porque toda criança merece né, gentileza. Qual criança não merece? Não é só criança, qualquer Todo ser ser humano. humano, né? E firme, porque é o nosso lado também. Nós, como pais, nós temos que ser firme. Então, tem uma frase da Jane que é maravilhosa, que ela fala assim, ó, eu te amo e a resposta é não. Sabe? Você não precisa ficar gritando, não. Eu te amo, filha. E a resposta é não. E sai dali. Isso é respeitoso. Então, eu gosto de dizer sempre isso, Sans, porque quando a gente começa a falar de disciplina positiva e pessoas que nunca ouviu falar, acha que é só, eu vou falar só amém pro meu filho, eu vou dizer Assim, só sim. Não é só isso. assim. Tem todo um processo. É um processo de gentileza e de firmeza ao mesmo tempo, que é o respeito mútuo, respeitando a criança e respeitando os pais, né? Aí é legal. Acredito que me preenche exatamente naquele ponto que eu deixei em aberto, né, no meu depoimento. Me preenche mesmo, eu sinto isso porque entra muito em relação ao que eu acredito, né, e o que eu olho para o papel dos pais enquanto humanidade, né, enquanto na formação de novos seres, né, enquanto sim é responsabilidade dos pais, né, quando a gente fala não é da escola, não é da empresa, não é da sociedade, né, são o que os pais nutrem e agora minha frase de efeito aí para que as pessoas parem e repensem de fato tudo que nós fazemos, né, isso é plantado, né? Não só a nossa preocupação em querer colher algo lá na frente, mas tudo, né? Então, é legal mesmo quando a gente fala, puxa, se eu estou usando só o autoritarismo, né, só a firmeza, talvez, eu estou plantando algo e tá tudo certo, né? Os pais são perfeitamente imperfeitos para os Uhum. filhos e é isso que faz da nossa jornada, né, chamada vida, tão maravilhosa, tão única, né? Porque cada um tem uma história aí ancestral, né? Uma história de vida, uma história de família, é aquilo que os pais fornecem vai florescer, vai se tornar um jardim único nesse filho, né? Mas que pode sim, sempre ser com gentileza, né? Pode ser com amor também, né? Exato. Pode sempre
para mim, conecta essas duas essências. A essência humana, mas de gentileza, mas também o papel de pai e mãe. Sem E o dúvidas, papel papel de pai e mãe, não pode É, esquecer. exato. E assim, as coisas ficam mais leves, porque as ferramentas que a gente usa são ferramentas às vezes tão simples, sabe, Sansi? E aí, quando você usa a gentileza e a firmeza, você consegue muita coisa com seu filho. Por exemplo, vou citar um exemplo. A criança não quer ir lá, por exemplo, não quer tomar banho. É a hora dela tomar banho. Então, olha a importância da conexão. Então, quando eu me coloco no lugar dela, ok, eu também tem dia eu não quero tomar banho, mas não é que eu não vou deixar, eu vou deixar ela não tomar banho, não, obrigação, é obrigação tomar banho. Só que aí eu já tô tendo uma conexão, porque realmente tem dia, né, da preguiça. Então, é um sentimento válido. E a gente fala muito isso, do validar os sentimentos. Quando a gente fala do gentileza e firmeza ao mesmo tempo, é justamente isso. Então, por exemplo, ao invés de... qual é o problema de muitos pais? É justamente querer mandar nos filhos e aí começa a disputa de poder. E qual o problema disso? Os pais saem cansados dessa briga. No final desse processo todo, quem ganha é o pai, porque numa disputa de poder, ou não, porque às vezes tem criança que ganha, mas às vezes o pai fica cansado, fica com remorso, fica com aquela culpa nas costas por ter xingado, por ter segurado, por ter batido e por ter levado a força lá dentro do banheiro. Né? Isso acontece. E aí, quando você conhece as ferramentas que eu falo do repertório, a gente não acha porque a gente não tem repertório, mas quando você tem um repertório, você fala, caramba, é mais fácil. Então, por exemplo, tem umas ferramentas da disciplina positiva que a gente chama perguntas curiosas. Então, ao invés de falar, filho, filho, vamos agora tomar banho. Primeiro, quem que gosta de parar o que está fazendo para ir fazer outra coisa? Porque aí, o outro está mandando, né? E outra coisa, Sans, tem muitas coisas que o pai manda e tá certo fazer pro filho fazer, mas isso é importante pro pai. Pro filho não é. Igual, por exemplo, acordar cedo para ir pra escola. Para quem que é importante isso? É pro pai. Ok, a gente sabe que é importante, mas é pro pai. Então não adianta o pai querer pôr na cabeça pro filho, isso é muito importante para você. Naquele momento ele não vai entender que isso é importante para ele. Aquela importância do pai. Então, quando você tem repertório de como fazer ele entrar na sua, fica muito mais fácil, fica mais leve. Então, por exemplo, do banho, né? As perguntas curiosas. Eu ia te perguntar. Filho, o que você tem que fazer mesmo para você ficar limpinho antes do jantar? Um exemplo. Até antes da pergunta curiosa, é importante que a gente defina com os nossos filhos uma rotina, isso é muito importante. Então, por exemplo, se a sua casa não tem rotina nenhuma, para uma criança é muito difícil não ter rotina, não ter previsibilidade das coisas. A criança precisa de coisas previsíveis. Então, por exemplo, é isso que é importante, a família saber do que é importante para ela guiar essa educação do filho em cima dos seus valores, em cima do que é importante. Então, para a família, todo mundo sentar à mesa, 8 horas da noite, de banho tomado, é muito importante, ok? Então, a mãe já definiu e o pai já definiu. Então, ok. Então, ela vai sentar com o filho e vai colocar essa previsão para o filho. Filho, é muito importante aqui em casa, todos os dias, 8 horas, nós sentarmos na mesa e nós jantarmos já de banho tomado. O que você precisa fazer, filho, para que isso ocorra? Sempre coloque a criança junto para pensar. Né? E aí, mamãe, então eu acho que eu posso fazer o dever às 6 horas, fazer não sei o que, nanã, para as 7h30 tomar banho, 8 horas eu estar. Ok, legal. Pode criar um quadro de rotinas e colocá-la na geladeira, enfim. Então, a partir do momento que a criança já tem essa previsibilidade, já tem noção do que vai acontecer, fica muito mais fácil. Então, a pergunta curiosa é justamente essa. Então, já sabe que tem que ir 8 horas. Filho, já são 7h30. O que você tem que fazer mesmo para que você fique limpinho para a gente almoçar junto? Olha, jantar junto, olha a diferença, Sans. Olha que respeitoso, né? É diferente de cada dia janta do... É inclusivo, não é somente diretivo, né? Isso. Não é algo, né? Eu não estou só direcionando você. Eu quero que você tome a sua parte, né? É isso. Como você traz aqui, a sua conexão, né? O sentir-se importante nesse meio. Você tem a sua parte, olha só. Né, quando a criança tem esse entendimento, adolescente, né? Lindo. Isso. E outras, por exemplo, claro que não é sempre que a gente pode usar as perguntas curiosas. Tem hora que não dá tempo.
Você precisa sair para levar ele para a escola e ele tá ali fazendo né, gracinha. E aí? Até você esperar ele responder, você já tá ficando nervoso. E uma outra ferramenta é escolhas limitadas. Isso aqui em casa faz uma diferença gigantesca. Então, por exemplo, filho, a gente tem que sair agora a gente tem que tomar banho agora, porque você tem que ir para a escola e nós estamos atrasados. Você quer tomar banho no banheiro meu ou no seu? Você decide. Então, olha só a diferença. Quando você manda, isso qualquer ser humano e as crianças é assim. O cérebro dela, digamos que fecha. Tá mandando em mim? Aí que eu não vou fazer mesmo. E aí ela vai disputar poder com você. Quando você faz perguntas pro seu filho, o cérebro se acha, o que ele tem que fazer? Ele tem que responder. E quando você coloca nessa pergunta no final, você decide. Você tem noção que habilidade você tá dando pro seu filho? Cara, nossa, eu posso resolver, eu tenho autonomia de resolver. Só que dentro da sua limitação, dentro daquilo que você, pai, acha importante. Não, ele tem que tomar banho. Então, são pequenas coisinhas, pequenos atos que fazem uma diferença enorme e gera menos conflito, porque ninguém gosta de conflito em casa, né? É cansativo, é estressante. Exato. Perfeito, adorei. Você acertou, né? Realmente, todo ser humano é assim, né? Quando a gente gosta de decidir, a gente gosta de autonomia, né? Isso faz parte da liberdade humana, né? E quando a gente se sente desafiado, aí, principalmente criança, né? Que tem esse afrontamento, eu não sei lidar, eu não quero, mas eu tenho menos repertório que meus pais, né? Muito bom. Muito bom. Isso aí. Tô anotando todos aqui. Aí, vai anotando. Não, e são tantas que a gente não sabe nem o que a gente fala primeiro, de tantas ferramentas que são. Se alguém também tiver algumas dúvidas, pode colocar aí que o Santos vai me passando também, né, Santos? Boa, isso mesmo. Vou até dar uma olhadinha enquanto se você tiver outra aí para tem várias. Enquanto isso. Tô bem no escurinho aqui, gente, porque... Mas tá dando para ver seu óculos. O sol já se pôs, não sei nem se eu virar desse lado, se fica melhor, vamos ver. Não fica não. Não fica não, ok. E o Sans, eu queria falar um pouquinho, antes até de acabar, sobre uma das coisas que eu comentei, que a disciplina positiva é uma quebra de paradigmas. E uma das maiores quebras é que nós somos completamente contra punições. Então, punição pra gente não resolve. Muitos pais que estão nos ouvindo podem falar, claro que resolve. Quando meu filho não quer tal coisa, eu dou uma punição ali para ele, ou bato, ou xingo, ou tiro alguma coisa dele, ele na hora ele para. Essa é a questão. Na hora ele para. Só que o que seu filho vai fazer quando não tiver você por perto? Ele vai fazer de novo. Então, sabe aquela família que não aguenta? Mas já falei 10 mil vezes, ele faz a mesma coisa. Porque a punição, ela resolve, mas a curto prazo e não cria nenhuma habilidade futura para o seu filho. O que você está criando, punindo? Que as coisas se resolvem à base de punição? E há de convir que se punição resolvesse, nenhum motorista levava mais de uma multa e ninguém corria no trânsito, né, ô Sansi? Porque a gente é punido se a gente correr, né? Perfeito. Você vê que não resolve nem pra gente, que é adulto, quem dera uma criança. E aí, a ideia da disciplina positiva é isso, são ferramentas gentis e contra a punição, mas é claro, olhando o lado do pai e da mãe também, né? Não deixando fazer tudo. Mas a punição, realmente, a gente é contra justamente por causa disso, porque você não deixa habilidades. Dentro da punição, a gente fala que as crianças, quando você pune uma criança, normalmente ela tem em tese assim, 4 comportamentos, 4 crenças dentro dela. A gente até chama os 4 R's aí. O primeiro a gente chama de ressentimento. O que ele pode pensar? Ele pode pensar assim, quando você pune, né? Então, nesse cenário que você está punindo, ele pode falar assim, isso não é justo, eu não posso confiar nesse adulto. Então, olha só, olha a crença que está por trás dessa punição. Né? Outra que ele pode fazer é uma retaliação, ele pode querer se vingar. É assim que você vai me punir? Então, na próxima vez, eu vou fazer pior. Ele pode pensar dessa forma, né? Outra que ele pode pensar é a rebeldia. Ele pode pensar assim, eu vou mostrar para eles que eles não mandam em mim e que eu posso fazer do meu jeito. E a última, que a gente chama de recuo, é que eles podem pensar, que para mim é um dos piores, que ele é uma pessoa ruim. Eu sou uma pessoa horrível mesmo. Então, olha só quando você pune, isso já está comprovado cientificamente o quanto a punição, o bater em uma criança faz mal para a cabeça da criança. E falando novamente, não estou dizendo que a gente tem que falar só sim para a criança, não é isso. É você dizer não
de uma forma mais gentil, você explicando. E a gente fala muito na disciplina positiva, é que, por isso a importância da gente estudar e entender a cabecinha das crianças. A criança, quando ela chora, primeiro que a primeira parte do cérebro da criança que é desenvolvida é a parte reptiliana, é a parte que corre, que foge, que chora. Instintiva, né? Instintiva. Então, se é essa parte, é normal ela chorar, sabe? Eu fico assim indignada quando eu ouço cabe com o choro do seu filho. Não tem como acabar, porque se é criança vai ter choro, é a forma dele se comunicar. E aí, as emoções são mais primárias, né? Exato. São raiva mesmo, raiva potencializada, né? Raiva ali no âmago, né? Medo mesmo. A criança está com medo. Pô, não, Isso. vai lá. Não, a criança está com medo, a criança está triste. Ela está triste mesmo. Então não tem essas outras partes do cérebro, né? Ou outras habilidades justamente para lidar com isso. É muito Exato. normal. Muito. E aí, então assim, quando a criança faz alguma coisa que o pai acha que tem que punir, bater, xingar e gritar, no momento que a criança acabou de fazer, ela tá com o cérebro dela totalmente aguçado para correr, fugir e gritar. Adianta você conversar, punir e fazer algo com a criança neste momento? Não adianta, Sansi. E aí que vem essas crenças aí que eu comentei com vocês, né? Eu não sou boa, eu vou me vingar. Porque a raiva, sei lá o que ela tá pensando ali, ela tá tão apavorada com aquilo ali que ela não é capaz de pensar. Então, não é que você não tem que conversar com seu filho. Inclusive, conversar com gentileza também nesse horário não resolve nem nada. Você tá falando por aqui e saindo por ali. Qualquer pessoa nervosa não se tem que conversar. Acalma. Né? Uma das ferramentas da disciplina positiva a gente chama que é o espaço da calma. Você sair dali e dar um espaço, dar um tempo para você, um cantinho da calma, para que você relaxe. E é mais para o pai do que para a criança. Você volte ao seu nível normal e depois você age, né? E aí você vai conversar, filho, o que você fez não foi legal. Validar os sentimentos é muito importante. A mamãe também fica nervosa quando isso acontece. E tá tudo bem ficar nervoso. Isso acontece. Só que você tem outras formas de você extravasar a sua raiva. Você quer bater no travesseiro, sabe? O que não é legal, filha, é você se machucar outra pessoa ou estragar alguma coisa aqui em casa. Então, olha que diferença você abordar isso com a criança depois que ela se acalmou. Na hora da raiva, é validar o sentimento, é abraçar, perguntar se quer um abraço, mesmo que a criança fez algo errado. Se a gente quer algo para o futuro, a gente tem que fazer agora. E eles aprendem com a gente. Né? Se toda vez que ela fez algo errado, ela for punida, xinga, o que nós estamos criando de habilidade aí, ô Sandro? Perfeccionismo, né? Quase ninguém hoje em dia procura a gente por medo de errar, medo de arriscar, eu não consigo seguir, né? Eu tenho medo, né? Eu tenho receio. Olha só. Isso aí, Sandro. A Dani tem isso, ela mesma. Foi a nossa primeira convidada aqui que chegou. Gente, eu tô aqui, tá? Quase não apareço, mas eu tô aqui junto com a Vânia. A Dani está trazendo uma pergunta em relação ao adolescente, né? Aqui em casa, por exemplo, quando abusam do celular, a punição é ler, né? Ela traz algo aqui como a leitura, né? Vai ler um livro, né? Como uma punição por ter transgredido uma regra de uso do celular, né? Acredito que seja por tempo do celular, por exemplo. A gente não usa punição, mas a gente usa uma palavra que a gente chama de consequência. Toda ação tem uma consequência. Eu não gosto de usar punição, porque a punição, Dani... Acho que cabe aqui, né? Essa palavra, consequência. Consequência. Então, assim, mas o que é importante? Quando você pensa na punição, então a punição é ler. Tá ok. Para ele também, às vezes, não tá nem aí se ele pode ler ou não. Ele não integrou naquilo ali. O que eu acho importante você fazer? Você colocar ele, filho, aqui em casa, pra gente a gente tem uma regra, 3 horas, 2 horas, 1 hora no celular. E é importante para mim que você faça. Você quer que eu te ajude a pensar em alternativas? O que você pode fazer? Você quer pensar? Você quer fazer uma lista? Né? Deixa ele pensar. Deixa ele fazer parte desse processo. Ok, mamãe, para mim... Ok, então eu entendi que daqui só 2 horas. Ok, aí nisso antes, nesse processo, você pode falar, olha... então, a consequência de você ficar mais tempo no celular é você ter que estudar mais, você ter que ler um livro,
Enfim. E aí, quando a questão é a seguinte, Sans, Por quebrar o acordo, né? É uma consequência por quebra de acordo. E, o Sansi, adolescente, criança vai quebrar acordo toda hora. Isso é normal. Qual é um dos maiores erros de nós, pais? É achar que a gente tem que falar uma vez e que vai servir para sempre. Gente, não existe isso. Criança e adolescência é fala, acompanha, fala, acompanha, fala e acompanha. Acompanhamento. Então, por exemplo, não, a criança não quer arrumar o quarto ou até a questão do celular. Tem que fazer acompanhamento. O fato de vocês ter feito uma reunião familiar, falado que para você é 2 horas, e ele entendeu ali, ele falou o que ele vai fazer, mesmo assim, mãe, acompanhe. Filho, você está a 1h40, falta só 20 minutos. Você já se programou ao longo do seu dia o que você vai fazer após o seu celular? Ele tem que saber que você está ali, sabe? Isso é do adolescente, isso é da criança. Tem que acompanhar. Mas eu só trocaria isso por, né, por essa palavra por... Da punição por consequência, né? Uma consequência. E toda criança, todo ser humano tem que saber que tem uma consequência. A ação tem uma consequência, né? Exato, lindo. E é uma educação, agora eu vejo, né, dessa forma, é positivo, né? Ele está entendendo que, assim como todos nós, e a gente está falando de hábitos, né? Toda escolha tem uma consequência. Eu posso comer esse docinho, eu posso ficar aqui no sofá mais um tempo assistindo Netflix, eu posso ficar aqui procrastinando. É prazeroso no curto prazo, mas tem uma consequência, né? Você está ensinando ela a ser responsável pelo tempo de vida dela, né? E é difícil pra gente, porque muitas vezes o brasileiro tem esse negócio de dar um jeitinho, e tá tudo bem. E, por exemplo, eu tenho um lado mais permissivo, então eu tenho que me controlar. Então, o que eu quero dizer isso? Por exemplo, a minha filha tem que ir pra cama até as 9, a gente tá deitado lá e tudo mais. Então, quando eu falo, filha, se você ficar aqui enrolando, a mamãe vai contar apenas um livro pra você e não 3. Aí ela fala, não, mas eu quero 3. Se a gente fala, tudo bem, só hoje eu vou contar 3, não é respeitoso para ela, porque ela vai achar que toda vez pode dar um jeitinho. Se a gente já está estabelecido que a gente vai deitar às 9 e eu acompanhei, filha, tá faltando tantos minutos pra gente ir. Se você ficar aqui enrolando, a gente vai ler um livro, ou nenhum. Mesmo que ela vá chorando, eu não preciso ficar falando, mas com calma eu vou pegá-la, levar pra cama e vai ficar chorando e tá tudo bem. Eu posso acolher o choro? Posso. Posso abraçar? Posso. Mas eu não vou deixar ler e nem vou ler, não vou dar o jeitinho. Porque qual que é o problema desse jeitinho, Sansi? A gente estraga a criança. Porque as crianças ceder, elas sabem manipular a gente, né? Eu sei que se eu chorar, ele vai deixar. Eles sabem nossos pontos fracos, né? Eu digo que a gente tem um botão. Todo pai e mãe tem um botão. E quem sabe quem aperta? Seu filho. Os filhos mesmo. Ele sabe exatamente onde que aperta. Para tudo, né? Para despertar luz e sombras, né? Exatamente. Muito exato. Muito bom. Vânia, querida, tô aqui no escurinho, algo 100% novo, assim, tô vivendo aqui, porque nunca aconteceu nessas 107 lives, mas tô num lugar novo também, mas aqui ainda não tinha acabado a luz, mas você me elucidou com toda essa sua, com todo o seu conhecimento, com tudo que você contribuiu aí, tenho certeza que contribuir para muitos outros pais e mães, algumas pessoas que escreveram, aqui eu quero falar de novo, né? Escrevam para a gente, escrevam para a Vânia, eu vou pedir para que você diga, para que você escreva aí também seu Instagram, de novo, como as pessoas te encontram, se elas podem tirar mais dúvidas, tá? Eu sinto que esse é um canal, justamente o Reprogramando nasceu disso, tá? Nessa jornada de compartilhar conhecimento, isso é abundância maior, né? Nós todos merecemos viver numa humanidade, né, melhor, então que a gente possa nos cuidar uns dos outros e, de novo, como é que as pessoas te encontram? Pode ser pelo Instagram, Disciplina Positiva _BR, pode me mandar inbox, pode mandar qualquer pergunta, eu amo responder as perguntas, na verdade eu agradeço quem me manda, porque é uma forma de estudar, é uma forma de eu aprender mais. É vocês que estão me ajudando fazendo perguntas, ao invés do contrário. Ou pelo meu site também, que é www.educadoraparental.com.br. E lá tem todos os contatos, enfim. Ou no Instagram, ou no Instagram, ou no site. Ô, Sansi, pra gente acabar, eu acho que toda carta é mágica, sabe? Eu acho que carta, quando a gente fala que tem carta, eu acho que a carta, ela assim...
acontece alguma coisa que vem uma carta que você precisa ler, sabe? Aham. E a disciplina positiva, ela tem as suas cartas, são 52 ferramentas práticas da disciplina positiva. Então, antes de Olha, acabar, eu queria a gente tirar uma carta junto ao vivo aqui. Vamos ler uma carta, uma ferramenta. Talvez pode ser perfeito. uma ferramenta que a mãe gostaria de saber. O que você acha? Lindo, lindo. Pode ser? Maravilhoso. Eu amo isso também. Você não Também? faz ideia. Aham. O meu lado espiritual, assim, holístico, me faz eu amar essas cartas. Ih, peguei uma que Que não é a lindo. carta. Eu peguei a capa. Então, peraí. O começo de Ó, tudo. começo de tudo. Olha só. Eu falo que essa carta é mágica. Olho no olho. Vou ler um pouquinho dessa ferramenta. Não é respeitoso e não funciona sentar no sofá e gritar com seu filho do outro lado da sala. Pare o que estiver fazendo, levante-se e chegue perto o suficiente do seu filho para olhar em seus olhos. Você irá perceber que falará de maneira mais suave quando fizer o esforço respeitoso de olhar nos olhos do seu filho. Uau. Lindo, né? Lindo, lindo. Lindo mesmo, tá? Dentro desse meu processo de olhar para esse meu lado pai, eu entrei em contato com um vídeo de um ator americano, esqueci o nome dele, Hum, que ele fala, né? Nossa, quantas vezes eu já não gritei com minha filha, achando como que eu gritaria com um homem de 40 anos, né? E minha filha tinha apenas 10 anos. Esqueci o nome dele, depois eu vou recomendar esse vídeo. E aquilo me tocou, né? E o quanto a gente se conectar olhos nos olhos, de fato, a gente está olhando para outra alma, né? Eu estou dizendo, eu te vejo. Agora sim, eu sei que eu estou isso falando aí. para você. Eu não estou É. falando para as minhas raivas, para as minhas sombras, enfim. As pessoas estão escrevendo aqui também. Mostra a carta que você mostrou aí. Qual que é o baralho também? Qual é o baralho aí, ó? Disciplina positiva para... Disciplina positiva para educar os filhos, 52 estratégias para melhorar as habilidades de mães e pais. Lindo, lindo. E aí tem vários, aí vocês vão ficar, aí você, ó, tem disciplina positiva para casais, é maravilhoso também. Olha. Uma Ah, vez por então... semana, eu e o Rangel, a gente tira uma cartinha. E aquela situação também, né, Santos? Não adianta você ler e não praticar. Então, o que que eu faço Sim, aqui em casa? Eu leio, eu ponho na geladeira e eu tenho a intenção, ao decorrer da semana, de praticar isso. Porque trabalhá-la, senão, né? é exato. Que lindo. A gente Mas vai eu, ter que marcar uma outra live agora com luz, com, com o Rangel, para a gente falar um pouquinho sobre isso, se vocês quiserem. com certeza, com certeza. Querida, muito obrigado de novo pela sua entrega, pela sua paixão, pela sua missão, como eu falei, né? Obrigado, Sara. Você não está me escutando, né? Tá Mas sim, tá lá na sala. tá. Ah, beleza. Mas foi graças a você aí que trouxe muita transformação para o papai e para a mamãe. E hoje nós podemos receber isso. E eu acredito nisso, né? Todo pingo de luz, pingo de amor reverbera na humanidade. A gente vai tocar muitas pessoas com esse encontro e fruto desse movimento de vida, né? De amor. Muito obrigado, Vânia. Obrigado E mesmo. você também, Sans. Gratidão por seu trabalho é lindo, né? A terapia é maravilhosa. E pais, por favor, façam terapia, seja ela qual for. Isso é um presente que você vai dar para você mesmo, para então poder dar para o filho, com certeza. Com certeza. Gratidão, querida. Gratidão Muito você, Sans. obrigado. Obrigada a todos vocês. Boa noite a todos e fiquem com Deus. A gente se vê. Amém. Essa live vai para o YouTube, tá? Junto com as nossas 108 lives, vai para o nosso canal do Reprogramando Hábitos. Vocês vão encontrar lá também. E depois eu te mando o link, tá? Tá Pra bom, você combinado. compartilhar. Bom? Um beijo Gratidão, grande, gente. Sans. Abraço. Tchau, tchau. Tchau, Obrigado a todos que tchau. nos acompanharam. Tchau, tchau. Deixa eu encerrar agora. Mudou aqui, eu não sei encerrar, olha só. Ah, agora sim.